Boa tarde a todos. Mais uma vez é com imenso gosto que vejo colegas, amigos e companheiros reunidos no mesmo espaço para mais uma conferência. Redobrado gosto por estar com amigos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, todos reunidos na mesma sala, tendo como objetivo primeiro a partilha de conhecimentos. Esta conferência é organizada pela Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, a quem agradecemos na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. É também organizada pelo Rotary Club de Albufeira, a quem agradecemos. Obrigada, companheiros. Uma lembrança especial para a última conferência que realizamos diretamente a partir das instalações do ISUP em Porto Lambuim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Feitos os primeiros agradecimentos, vamos ao que verdadeiramente interessa. Como sabem, falaremos hoje sobre o contrato de mediação imobiliária. Como orador convidado, temos o gosto de receber o Sr. Doutor Bruno de Oliveira Pinto. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Boa tarde. O Doutor Bruno de Oliveira Pinto é nosso bem conhecido e até tem colaborado também com a Associação e com o Instituto de Acesso ao Direito e com outras realizações que nós temos, em que nós temos participado, nomeadamente a delegação de Portimão da Ordem dos Advogados, e tem sempre disponibilizado algum tempo para nós. O nosso convidado é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ingressou no Centro de Estudos Judiciários no ano de 1997, iniciou funções em regime de estágio no ano de 1996, iniciou funções como juiz em 1997. Desde 2014 exerce funções no Juízo Central Cível de Portimão, comarca de Faro. Isto é uma síntese muito reduzida daquilo que tem sido a vida, a obra do Sr. Dr. Bruno de Oliveira Pinto. A palavra será concedida ao nosso orador por um período aproximado de 30 minutos. Após iniciaremos o nosso debate. O esquema é sempre o mesmo. Quando é bom não se muda, costuma dizer-se. O debate será moderado pelo Sr. Dr. Silva Cordeiro. Terão intervenção no debate todos os que manifestarem essa intenção, podendo fazê-lo através do bate-papo do Zoom ou sinalizando essa vontade levantando a mão, que é uma ferramenta disponibilizada por esta plataforma. Digo sempre a mesma coisa porque é sempre igual. As questões podem também ser colocadas via Facebook, seguindo o evento criado pelo grupo da Associação Dr. António Cordeiro da Cunha. Sem demoras, passo a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro. Obrigado, doutora Carla Silva Cunha, obrigado, doutor Jorge Azevedo, e, portanto, obrigado à Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, e obrigado também ao Rotary Club de Albufeira, que nos tem permitido fazer esta série de iniciativas. De facto, não posso deixar de assinalar a colaboração cada vez mais estreita de entidades, nomeadamente as ordens de advogados de nossos países irmãos, como a Guiné-Bissau e agora Cabo Verde, e de facto, tendo em conta que Cabo Verde é a primeira vez que de algum modo se associa a estas iniciativas, muito bem organizadas pela minha colega Carla Silva Cunha, queria de facto assinalar que acho que o tema é particularmente feliz, atendendo ao papel que o turismo tem em Cabo Verde. E por isso mesmo o contrato de mediação imobiliária, até porque normalmente as transações imobiliárias estão associadas de algum modo ao turismo, parece-me efetivamente muitíssimo adequado. E sendo assim, passo imediatamente saudando, evidentemente, o Dr. Bruno Oliveira Pinto e o facto de não ser efetivamente a primeira vez que colabora connosco e sempre com imenso saber e proveito nosso, esperemos que ele próprio também o tenha,
agradecendo ao Dr. Bruno Oliveira Pinto, passo-lhe imediatamente a palavra. Obrigado, muito boa tarde a todos. Agradeço por estarem presentes aí desse lado e agradeço, claro, em primeiro lugar, este convite que me foi endereçado e as simpáticas palavras que também acabaram de me ser dirigidas. Enfim, com alguma saudade também, gostava dos tempos em que estávamos todos presentes. Pode ser que em algum dia possamos voltar pelo menos alguns de nós, estarmos mais face a face, embora também reconheça que este formato nos permite chegar aos quatro cantos do mundo. Não tenho esta minha exposição, digamos assim, como hei de dizer, tive alguma dificuldade em planeá-la, porque achei que aquilo que eu iria dizer iria demorar muito tempo. Não tive todo o tempo que gostaria de ter tido para a preparar convenientemente e resolvi seguir a seguinte metodologia, que é, vou fazer uma espécie de roteiro guiado sobre a lei, sem evidentemente estar aqui a ler o conjunto das normas legais, que seria fastidioso e qualquer um pode fazer. Mas vou elencar aqui algumas das questões que se têm tratado na jurisprudência, porque a minha perspectiva é sempre muito uma perspectiva jurisprudencial acerca do contrato de mediação imobiliária. Não vou, desde logo, entrar na abordagem da decisão A ou B ou C, embora num outro caso eu penso que possa ser relevante referi-los e nesses casos eu falo-ei. Mas irei, digamos assim, aquilo que eu vos transmito é um pouco, digamos, um digest que eu fiz daquilo que são as posições, parece-me a mim, mais consolidadas na nossa jurisprudência sobre estas matérias. E, portanto, sem mais demoras, começo por referir que o contrato de mediação imobiliária está entre nós regulado na Lei 15/2003, de 8 de fevereiro, que começa logo por definir no seu artigo 1º o objeto e âmbito de aplicação. É uma lei muito virada para os contratos que são feitos cá em Portugal. Tem várias normas ao longo do texto que se referem exatamente às transações feitas cá em Portugal, mas para o que interessa, e começando logo por uma abordagem genérica ao contrato, eu direi o seguinte: tem havido alguma discussão na doutrina e na jurisprudência sobre qual é a natureza deste contrato, sobre o que é que nós devemos entender que é a mediação imobiliária, e eu vou já adiantar o que penso, que tem algum apoio, mas reconheço que há alguma discussão, embora eu acho que a minha posição é a posição maioritária. E essa posição, basicamente, reflete duas ou três circunstâncias. Uma é que não existe verdadeiramente um diploma em Portugal que regularize, que regule a figura dos contratos de mediação em geral. O contrato de mediação imobiliária é um contrato de mediação, mas tem outras figuras que lhe são afins. Genericamente é um contrato de prestação de serviços, mas existem, por exemplo, figuras como a mediação de seguros, também regulada no diploma próprio. Existe também a figura da mediação financeira, também ao abrigo do Código de Valores Mobiliários. E, portanto, existem várias figuras de contratos de mediação, cada uma delas com o seu regime, e que, à falta de uma definição genérica e de um regime genérico das atividades de mediação, vão sendo enquadradas no contrato de prestação de serviços e depois, quando é necessário procurar uma figura no âmbito da prestação de serviços que possa abranger todas estas figuras, genericamente recorre-se ao mandato. Irei dizer no decurso da minha apresentação que nem sempre é consensual esta ideia, mas sobre isso já falaremos mais adiante. Isto tem depois também algumas consequências, como também já veremos a seguir. Pronto. O contrato, perdão, a lei tem um conjunto de definições, tem nomeadamente algumas ideias que não são bem definições, mas que logo no artigo 2º, na sequência também de regulamentação anterior, nos vem dizer que, por exemplo, as empresas de mediação podem prestar serviços em atividades que não estejam legalmente atribuídas em exclusivo a outras profissões, nomeadamente tendo em vista a obtenção de documentação, a obtenção de informação, o que seja necessário para a prossecução do contrato. Aqui a jurisprudência, porque sempre que falo de jurisprudência falo de situações concretas em que se colocaram problemas, em que se levantaram questões, já decidiu que é importante ter em conta que
existe uma incompatibilidade legal entre a atividade de mediação imobiliária e a profissão de solicitador e, portanto, já é uma jurisprudência antiga, mas que surgiu um pouco com alguma intenção de separar as águas. Não é, penso eu, felizmente, uma questão muito recorrente, portanto, será um pouco um aspecto menor, mas fica aqui esta nota. O código não, a lei segue depois mencionando alguns requisitos sobre o licenciamento, requisitos de idoneidade comercial das mediadoras, em que basicamente a pedra de toque é a circunstância da mediadora ou das pessoas que são representantes legais da mediadora não terem estado envolvidas em alguns factos que são aqui apontados como índices da sua falta de idoneidade, como seja terem sido julgados inabilitados num processo de insolvência, terem sido alvo de algumas das contraordenações que estão previstas, nomeadamente mais adiante nesta lei, não poderem ter praticado alguns crimes, como abusos de confiança, burlas, corrupção, falsificações de documento, quebras de marcas ou selos, crimes previstos no Código da Propriedade Industrial ou crimes relativos ao branqueamento de capitais. Enfim, e compreende-se esta exigência, não pela circunstância óbvia de que pode de facto haver aqui uma falta de idoneidade, mas mais do que isso, para obviar que alguém que se tenha visto apanhado numa destas circunstâncias possa fechar as portas e ir abrir outra mediadora ao lado. E é isto, basicamente, que me parece que a lei visou evitar. Depois, uma outra nota importante também é a do artigo 7º da lei, que nos fala do recurso de responsabilidade civil e que consagra logo no número 1 a existência de um recurso obrigatório. E porquê que eu faço menção a isto? Porque isto depois tem consequências significativas a nível processual, nomeadamente a nível de legitimidade. Porque quando nós vamos depois pensar no regime jurídico do contrato de seguro, e nomeadamente no artigo 146, número 1 deste regime jurídico, isto significa que a ação de responsabilidade civil que porventura possa ser intentada pode ser metida diretamente contra a seguradora, precisamente porque se trata de um seguro obrigatório. Portanto, demandar diretamente a seguradora e pensar se quer também que a mediadora seja envolvida nisso. Depois existe aqui um conjunto de normas que têm a ver com o licenciamento, com as caducidades das licenças, com a manutenção da licença, e aqui eu deixo outras duas notas que me parecem relevantes. Tem sido discutida na jurisprudência, ao longo do tempo, a questão de saber se a falta de licença do mediador ou a falta de inscrição, por exemplo, do angariador que para ele trabalha, geram alguma invalidade que possa atacar o próprio contrato, possa afetar o próprio contrato. A jurisprudência vem entendendo que não, inclina-se maioritariamente no sentido negativo, porque há um conjunto de situações que originam responsabilidade contraordenacional e já estão previstas na parte final deste diploma, como depois lá mais para o fim faremos uma breve alusão de passagem, e portanto não se justifica uma dupla ponderação dessa realidade, acreditando-se que essa questão da responsabilidade contraordenacional suficientemente acautela estas situações. Mas, para quem não entender assim, e porque no passado já houve situações em que não foi entendido assim, a jurisprudência já tratou de situações em que, num caso de invalidade, se a mediadora vem depois pedir a remuneração pela sua atividade, não o poderá fazer, ou pelo menos em princípio não pode invocar o Instituto do Enriquecimento sem causa para o fazer. E, portanto, a ideia continua a ser a mesma, é proteger a idoneidade das empresas, é proteger o licenciamento, é proteger quem funciona de acordo com as normas e quem está devidamente certificado para exercer esta atividade. Depois, em sede das condições de exercício da atividade, há aqui uns requisitos sobre as condições de exercício das empresas e do estabelecimento, e depois chegamos ao artigo 16, que é uma das normas fundamentais que aqui nos interessa, que é o artigo que se refere ao contrato de mediação imobiliária. O artigo tem uma enumeração bastante longa de aspectos relevantes e que são especialmente relevantes em alguns casos porque invalidam se não forem cumpridos a aplicação do contrato, nomeadamente por nulidade do mesmo. Eu vou aqui mencionar 2 ou 3 que me parecem ser de facto aqueles mais relevantes e entre eles, desde logo, o que vem previsto na alínea A do número 2, que é a identificação das características do imóvel que constitui o objeto do contrato, com a especificação de todos os ónus e encargos que sobre ele recaem. Este aspecto é muito importante. Depois, uma referência também que é fundamental ao regime da exclusividade, quando ele é acordado,
com especificação dos efeitos que do mesmo decorrem, quer para a empresa, quer para o cliente, e este é também um aspecto fundamental, porque a questão da exclusividade tem uma importância crucial depois nos efeitos do contrato, e nomeadamente, como veremos a seguir, para efeitos da remuneração. Outras menções quanto à aprovação prévia dos modelos que sejam utilizados para quando a empresa de mediação imobiliária recorre a normas que possam ser classificadas como cláusulas contratuais gerais, ou seja, se a empresa utilizar esse tipo de formulários que são geralmente designados como preenchem os requisitos para que lhe seja aplicado o regime das cláusulas contratuais gerais, então os formulários desta empresa têm que ser objeto de aprovação. Nesta altura ela é feita pelo INPIC, isto já teve mais do que uma entidade diferente ao longo do tempo a aprovar. É preciso fazer um projeto, é preciso mandar para a aprovação e depois é aprovado. Isto tem, de facto, um conjunto de consequências, nomeadamente aquela consequência da nulidade. Há uma menção ao prazo no número 3 deste artigo 16, a omissão do prazo não acarreta invalidade, uma vez que o diploma diz que se o contrato for omisso quanto ao prazo de duração, ele considera-se celebrado por um período de 6 meses. Pronto, agora, aqui, entrando em alguns aspectos em que a jurisprudência se debruçou relativamente aos requisitos do contrato. A forma escrita, que é uma exigência com relevo a vários níveis, tem desde logo importância, embora para os juristas pode-se dizer, pode-se discutir se é uma formalidade ad substância ou ad probationem, mas sem dúvida que ela tem importância a nível da prova. Isto é muito importante porque o nosso Supremo já foi chamado a pronunciar sobre esta questão e num dos casos em que o Supremo fez, aquilo que foi dito foi que há um contrato de mediação oral, está certo. Se houver um conjunto de comportamentos das partes que indiciam que tenha havido de facto um contrato, que houve negociação, que houve algum efeito que as partes quiseram, só é devida, ainda assim, só é devida à remuneração, porque tem que se provar a existência do contrato e tem que se provar o conteúdo do contrato, e para isso, não sendo o contrato reduzido a escrito, é imprescindível que haja alguns elementos probatórios que ainda assim revistam a natureza de documento escrito. E, portanto, se estivermos aqui num universo contratual em que tudo foi tratado verbalmente, digamos assim, a consequência pode ser que, se isto for para tribunal, os tribunais venham a considerar que não há efeitos a retirar daqui e que não há, nomeadamente, o efeito do direito à remuneração por parte da empresa mediadora. Pronto. Depois, há uma outra nuance também importante, que é saber se, quando ocorre nulidade do contrato, por algum destes motivos, e ainda assim a mediadora desenvolve alguma atividade, o que é que pode acontecer no fim? Bom, e a jurisprudência já se debruçou sobre isto em mais de uma ocasião, e aqui aquilo que se nota dos acordos que foram produzidos sobre a matéria foi que os tribunais foram até ao fim da questão e averiguaram como se o contrato fosse válido, se tinha havido uma atividade da mediadora no sentido que permitisse, como veremos mais adiante, garantir o direito à remuneração. E, desde logo, quando se considera que assim não é, pode ocorrer toda a espécie de vicissitudes, mas o que não pode acontecer é que a mediadora receba, quando um contrato é nulo, alguma coisa que não receberia se o contrato fosse válido. E, portanto, se vier para tribunal invocar uma nulidade de um contrato e dizendo que há direito a receber qualquer coisa por isto ou por aquilo, e o tribunal verifica que, vamos lá ver, se o contrato fosse válido, provar-se-ia a cadeia de factos que levam ao direito da mediadora a receber a sua remuneração, é que se não for esse o caso, não vamos tirar daqui outras consequências, porque simplesmente, se o contrato tivesse sido válido, não havia direito a receber isso e, portanto, sendo nulo, também não pode haver. Depois, uma outra nuance muito importante em sede do contrato, porque não basta atender só ao regime da mediação imobiliária, é preciso verificar como é que ele se concatena, como é que ele se articula com outros diplomas legais. E, nomeadamente, na circunstância que por vezes acontece, do contrato ser celebrado fora das instalações da mediadora, nomeadamente se o mediador levar o contrato para ser assinado em casa do particular, em casa do cliente. E então aqui a jurisprudência lembra uma coisa muito importante, que é, passamos a estar
no âmbito do contrato, do regime dos contratos celebrados à distância, dos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial. Estamos a falar aqui do Decreto-Lei 24/2014, de 14 de fevereiro. E qual é, dir-me-ão, a relevância disso? Bom, a relevância disso é que este regime dos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial tem, em regra, a previsão de que há um prazo de arrependimento para o particular. E, portanto, as pessoas podem ter um prazo de arrependimento, têm ali um período de reflexão em que se podem arrepender daquilo que fizeram e não têm que dar justificações e também não têm que dar uma razão válida, digamos assim, para não querer prosseguir com o contrato. E, portanto, aquilo que a jurisprudência tem dito aqui, e é mais do que um caso em que as mediadoras acabaram por ver os seus intentos frustrados, é que a mediadora deve ter cautela. E tem que acontecer uma de duas coisas. Ou a mediadora obtém da parte do cliente uma declaração dizendo que, não obstante ainda se estar no prazo de arrependimento, digamos assim, o cliente se compromete a remunerar alguma atividade que seja desenvolvida, ou que se compromete a permitir que a mediadora, perdão, desenvolva a sua atividade e que depois ocorrerá a devida remuneração, ou se isso não acontece, a mediadora deve esperar calmamente que acabe este período para depois então começar a empreender a sua atividade, sob pena de, se considerar que se aplica este regime, se ver excluído o direito também ele à remuneração da mediadora no final e tendo a mediadora se calhar até desenvolvido algum trabalho meritório. Pronto. Depois, uma outra nota para abordarmos a questão do prisma do cliente quando pensamos nas formalidades do contrato. Temos estado aqui a falar no prisma da mediadora, mas a circunstância de, tal como acontece, por exemplo, no contrato de empreitada, estar aqui prevista uma nulidade atípica quando são omitidas determinadas condutas, nomeadamente, por exemplo, quando o contrato não é reduzido a um documento escrito. Isso é uma nulidade atípica porque ela não pode ser invocada pelo mediador, como na empreitada não pode ser invocada pelo empreiteiro. Coloca algum poder, digamos assim, nas mãos do cliente. E então, aquilo que a jurisprudência tem dito é que vamos ter calma com isto, porque se nós virmos que é de imputar ao cliente, por exemplo, para começarmos a conversar sobre esta matéria, não ter sido ele que permitiu que se fizesse o contrato, que adiou, que protelou a realização do contrato, que ali empreendeu manobras dilatórias para que o contrato não fosse reduzido a escrito, ou se inversamente, não tendo acontecido isso, o cliente se conformou perfeitamente com a circunstância de ser tudo verbal, tratou com a mediadora como se nada de mal acontecesse, colaborou, entregou documentos, esteve em reuniões, então quer num caso, quer no outro, por uma exigência de boa-fé, e portanto o cliente aí não estaria numa posição de boa-fé, estaria em abuso de direito, e portanto a jurisprudência vem entendendo que a mediadora tem direito à remuneração se se provarem os requisitos que normalmente conduzem a esse direito à remuneração e sobre os quais eu já falarei. E portanto, há deveres aqui e direitos para ambas as partes, e também, já que falamos em direitos e deveres, valerá a pena fazer uma menção para que o artigo 17 consagra, que vem logo a seguir ao 16 e portanto ainda versa um pouco sobre o conteúdo do contrato propriamente dito, consagra aqui um dever da mediadora de informação. Um dever de informação que se dirige aos seus clientes, mas que se tem entendido também que abrange os destinatários. E pode haver responsabilidade, quando falamos aqui de destinatários, falamos dos outros terceiros, das outras partes que irão contratar com o cliente da mediadora. E, portanto, a responsabilidade em determinados casos, porque é sempre crucial atentar nas circunstâncias do caso concreto, mas a responsabilidade pode atingir até danos causados ao terceiro contraente que irá contratar com o cliente da mediadora. E, portanto, aquilo que se diz é que o mediador está obrigado a desenvolver a sua atividade
de modos a evitar danos para qualquer das partes, devendo avisar os envolvidos no contrato quando conhecer alguma circunstância relativa ao negócio capaz de influenciar a decisão de contratar ou não contratar. Já na lei anterior, e o princípio não mudou, se dizia que o mediador pode ser responsabilizado por danos causados pela violação do dever de informação e, portanto, há que ter aqui alguma cautela e, enfim, existe um dever de diligência para que toda a informação que envolve este negócio seja fornecida de modo claro a todos os envolvidos, para que as pessoas depois possam livremente e de forma esclarecida exercer o seu direito a não contratar ou a contratar. Mas atenção que pode acontecer também que nestas circunstâncias haja aqui alguma situação que haja culpa do faltoso. Haja um terceiro que, por exemplo, ocultou alguma informação, ou o próprio cliente da mediadora. Imaginemos que a mediadora ignorava que existia uma qualquer condição da parte do seu próprio cliente que obstava à realização do contrato, que não lhe permitia, por exemplo, concretizar a promessa feita. E ao vir a descobrir-se isso, pois evidentemente que a culpa não será da mediadora, a culpa é do faltoso, que será um promitente vendedor normalmente no contrato, e depois o promitente comprador não pode vir exigir à mediadora responsabilidade por uma coisa que ela é ignorável e pela qual ela não pode ser responsável, terá que lidar diretamente com o outro contraente que entrou em falta para consigo. Depois, a violação dos deveres do mediador, quando ela é imputável apenas à mediadora, evidentemente, e de modo inverso àquilo que estávamos a dizer, também responsabilizará eminentemente a mediadora e não, normalmente, o vendedor, o cliente da mediadora. Embora já tenha havido casos, porque as pessoas são muito imaginativas, em que há aqui uma concorrência. Quando a par de responsabilidade eventualmente errónea da parte da mediadora, o cliente se chega à frente e resolve empreender diligências de publicidade por sua própria conta. Houve um caso que o Supremo Tribunal de Justiça tratou e depois, pronto, faço aqui um parênteses em série de questões, se alguém quiser que eu me refira a alguma decisão em concreto, eu posso depois dar as referências para poderem pesquisar e estudar, mas em que o cliente tomou a iniciativa de pôr uma placa à porta da casa, enaltecendo as qualidades da casa, e que nomeadamente tinha uma cozinha da marca X, e pronto, e depois as pessoas sentiram-se defraudadas quando compraram a casa, e evidentemente que aí a responsabilidade, de acordo com o que o Supremo Tribunal de Justiça disse, há uma declaração negocial do vendedor, não da mediadora, e o responsável é o vendedor e não a mediadora. Pronto. Depois, uma outra questão ainda, em sede das exigências que rodeiam a celebração do contrato e dos deveres da mediadora se certificar, porque há um dever da mediadora se certificar de que quem está a fazer o contrato com o seu cliente tem as condições e tem a legitimidade para poder fazer o negócio. Como digo, não é um dever ilimitado, como decorre daquilo que eu acabei de dizer, e mais, há circunstâncias em que se entende que não é exigível à mediadora ter, nomeadamente em caso de compropriedade ou de contitularidade de direitos, todos os titulares do direito a fazer o negócio consigo. Ou seja, entende-se que a celebração de um contrato de mediação é um ato de gestão e não é um ato de disposição e, portanto, em regra, este ato pode ser feito apenas por um dos comproprietários e pode perfeitamente haver um negócio celebrado entre um dos comproprietários e a mediadora. Depois, isto também tem reflexos em termos de legitimidade processual, porque depois, obviamente, quem é parte legítima no confronto da seguradora é a pessoa com quem a seguradora celebrou o contrato também. E essa legitimidade depois não se estende aos comproprietários e não acarreta a ilegitimidade dos comproprietários aqui nesta circunstância. A questão é mais discutível se o comproprietário estiver, digamos assim, do lado ativo da questão, quando está do lado passivo, como dizer, se o comproprietário vem dizer assim, eu não negociei nada com a mediadora e não tenho que pagar, pronto, aí temos uma questão um pouco mais discutível. Agora, por exemplo, como eu já vi, o comproprietário vem dizer ocorre aqui uma ilegitimidade porque você também me devia ter demandado a mim.
ou seja, é alguém que parece que também quer dever qualquer coisa, provavelmente apenas com intuitos dilatórios processuais, e aí não existe qualquer espécie de legitimidade e a seguradora não tem obrigação nenhuma de ir demandar todos os comproprietários. Pronto, depois, então, passando pelo artigo 18º, que refere-se só, consagra aqui um dever da mediadora, quando lhe são entregues quantias que tenham que ser entregues ao cliente, de os guardar e as entregar. Nada de relevante aqui. O artigo 19, que fala na remuneração da mediadora. E aqui sim temos algumas questões que têm gerado muita discussão. Aqui, normalmente, o critério decisivo é o critério do nexo de causalidade. Aquilo que se tem entendido é que, normalmente, deve haver um nexo de causalidade entre a atividade da mediadora e o resultado obtido com aquilo que depois, com o negócio que o cliente fez. Ou seja, olhando normalmente retrospectivamente, de uma forma retrospectiva, dizermos que este contrato que foi feito foi consequência da atividade da seguradora, ou a seguradora contribuiu para ele de um modo relevante, de um modo decisivo. Não tem que ter sido a única causa, não tem às vezes se calhar que ter sido a causa mais importante, mas se houve ali um trabalho que conduziu àquele resultado, a seguradora tem direito a receber remuneração. E portanto, aquilo que normalmente se entende é que não será assim se o contrato não se concretiza por razões exclusivamente imputáveis ao cliente. E agora, aqui é que é importante falarmos da questão da exclusividade, porque quando há exclusividade tudo isto é mais claro. Normalmente, e eu já a seguir farei menção de decisões a este respeito, de um ponto de vista lógico, não é difícil imaginarmos que se eu contrato com uma mediadora e contrato em regime de exclusividade e a seguir vem a fazer-se o contrato que eu projetei, normalmente, logicamente, esse contrato há de ser resultado da atividade da mediadora, porque tudo aquilo que passou devia passar por ela. Há aqui, no entanto, diversas possibilidades ao nível da Convenção de Exclusividade. A exclusividade pode ser entendida de várias maneiras. Pode ser convencionada aquela exclusividade que confere à seguradora, à mediadora. Se eu já disse alguma vez mais seguradora, foi lapso, não levei a mal, mas também já estou um pouco cansado de um dia inteiro de trabalho. Dizia eu, temos aquela exclusividade que confere à mediadora o direito de, em exclusivo, promover a venda. Pronto, que é aquilo que todos nós facilmente identificamos. Mas depois existe ainda um outro grau mais apertado de exclusividade, que é aquele em que se convenciona que o próprio cliente não pode por si próprio promover a venda. Ou seja, o caminho tem que ser exclusivamente conduzido pela mediadora. E, portanto, nestes casos ainda, mais direta se torna a ideia de que o resultado há de ter sido consequência da conduta da mediadora. Pode ser feita a prova pelo cliente de que isso não ocorreu, e pode ser feita a prova de que ocorreram, no caso de não se fazer o contrato, circunstâncias diversas que obstam, pelas quais o cliente não é responsável e que obstam a que a mediadora venha a receber a sua comissão. Há um caso de um acordo, e aqui vou fazer mesmo referência a ele, de 17 de junho de 2021, do conselheiro Vieira Cunha, que é um acordo curioso porque se trata de um caso em que foram apresentadas 4 posições divergentes. Há uma posição na primeira instância, há uma posição na segunda instância e dentro do Supremo houve 2 posições. A pessoa que estava designada para ser o relator não venceu e, portanto, viu os outros conselheiros votarem acima da sua posição e, portanto, temos o voto que fez vencimento e depois ainda temos o voto de vencido. Com uma particularidade muito curiosa, que o conselheiro, que neste caso fez o voto vencido, é o conselheiro Fernando Batista, que por acaso tem um manual da mediação imobiliária, creio que da Almedina, e que, portanto, defendeu ali a sua dama com unhas e dentes. E o que é que aconteceu neste caso? A posição que fez vencimento considerou que não havia continuidade, tinha sido interrompido o processo contratual entre a mediadora e o cliente e, portanto, mais tarde, já a fim do prazo que tinha sido estipulado no contrato de mediação, já passado algum tempo, a mediadora veio a fazer um contrato
Portanto, o Supremo considerou que tinha havido aqui uma interrupção nesse nexo de causalidade entre a atividade da mediadora e a celebração do contrato. E o que o voto de vencido vem dizer é que esse não é um requisito que deva ser valorado nesta sede. E eu deixei aqui para fazer alguma menção a este voto de vencido, porque também não fosse este conselheiro alguém que estudou exaustivamente a matéria, dizer quais os requisitos que ele ali inscreveu como fundamentais para o tal preenchimento do nexo causal. Ou seja, que o trabalho do mediador tenha contribuído ou influído decisivamente para a conclusão do negócio, não sendo necessário que seja a única causa, nem sequer seja necessário que seja causa exclusiva, digamos assim, porque pode haver outras causas concorrentes. Não se exige que tenha havido uma atividade contínua e ininterrupta, e aquilo que se exige é que se demonstre que haja esta prova deste nexo e que os termos do contrato tenham resultado, eventualmente, de negociações entre os interessados que o mediador pôs em contacto. E, portanto, mencionando as existências de contrato de exclusividade, de convenção de exclusividade, das relevâncias que tem a convenção de exclusividade, dizendo que, nomeadamente, quando existe convenção de exclusividade, o cliente está impedido de revogar o contrato, de denunciar o contrato discricionariamente e de modo unilateral, porque isso esvaziaria o conteúdo da convenção, portanto tem que aguardar que o contrato acabe, que no caso até tinha sido o que sucedia, mas a seguir as partes depois foram fazer o seu contrato, e portanto entendia esta posição que não fez vencimento, que devia ter existido direito do pagamento da comissão à mediadora. Pronto. Depois, ainda neste aspecto da comissão, e estou mesmo a chegar ao final da minha exposição, duas notas ainda, que é a relação de Lisboa já considerou, num acórdão de 9 de novembro de 2023, preto no branco esta coisa, que é, quando existe a outorga de uma cláusula de exclusividade, ocorre uma presunção natural. Uma presunção natural que nos diz que, logicamente, se o contrato foi feito e havia exclusividade, em princípio, presume-se que isto decorre da atividade da seguradora e transfere-se para o cliente o ónus da prova de demonstrar qualquer circunstância que justifique a conclusão de que assim não foi. Claro que tudo isto, para cada bom acórdão, há sempre depois um bom contra-argumento, e a mesma relação de Lisboa, num acórdão que não foi posterior, mas foi tirado uns dias antes, em 24 de outubro de 2023, já tinha dito que, mas atenção aqui, que quando nós falamos nas circunstâncias que podem motivar a não realização do contrato, se o cliente, por exemplo, alegar que o terceiro contraente que iria fazer o contrato com ele, por exemplo, que a mediadora angariou, não tinha as condições para fazer o contrato, porque, por exemplo, não tinha conseguido obter financiamento bancário, não dispunha do dinheiro, e se isto for alegado na contestação, então o ónus da prova de demonstrar que estavam reunidas as condições para o negócio ser feito, que a mediadora desenvolveu a sua atividade e que estava tudo reunido para o negócio ser feito, volta novamente para o campo da mediadora. E, portanto, com as consequências todas que isto tem. Duas ou três questões só finais mesmo, e deixo o resto para o período que ainda possa haver de algum debate. A respeito da circunstância de haver várias mediadoras envolvidas, porque pode acontecer, e sobre isso também tem havido alguma divergência na jurisprudência, e aqui é que eu falo, há pelo menos uma decisão da relação do Porto que nos diz que aqui devem-se aplicar as normas de um outro contrato e aplica por analogia as normas do contrato de agência. E qual é a peculiaridade que as normas do contrato de agência nos trazem? É que se o tribunal verificar que há uma atividade decisiva do primeiro mediador, pode atribuir-lhe a ele toda a remuneração. Claro que há várias outras decisões que dizem que isto não é justo e, na generalidade, a jurisprudência defende que deve-se fazer apelo ao disposto no artigo 400 do Código Civil e arbitrar uma indemnização de modo equitativo, em regra, a distribuir, se calhar, 50% para cada uma das mediadoras envolvidas, ou consoante aquela que se estime tenha sido a participação deles no negócio.
sempre com base num recurso de equidade, quando se verifica que existe uma causalidade da intervenção de duas mediadoras na consecução deste negócio. Pronto. Depois, existem normas relativas à responsabilidade também dos colaboradores da mediadora, a mediadora é responsabilizada por elas, segue-se, já mais para o final do diploma, um conjunto de ilícitos relacionados com contraordenações, que já não são muito o meu campo, o meu campo é mais civilístico, mas que tem um conjunto de coimas nas quais as mediadoras podem incorrer e que convém que haja de facto cautela nisto. E deixo aqui só dois aspectos finais para dizer que o negócio de base visado pelo exercício da mediação imobiliária pode não incidir diretamente sobre imóveis, mas pode incidir sobre direitos relativos a imóveis. É claro que todos nós conseguimos divisar isto com relativa facilidade quando falamos, por exemplo, num espaço, num estabelecimento comercial. Mas, por exemplo, alguma jurisprudência tem defendido que se houver a transmissão de participações sociais de uma sociedade que é detentora de um imóvel, que pode haver aí também uma intervenção de uma mediadora imobiliária. Já não é o caso se o negócio se destinar a uma instalação precária, como são, por exemplo, apoios de praia, alguns até instalados em domínio público marítimo, e as pessoas podem ter a tentação de ceder a outros um acervo que está ali, que é constituído pelos materiais, que muitas vezes são amovíveis, pelo conteúdo do estabelecimento, mas também pelas licenças de concessão e licenças de exploração. E aqui aquilo que a jurisprudência tem entendido é que já se está fora do campo em que é admissível a intervenção da mediação imobiliária. Deixo-lhes apenas também uma nota para duas obras que me parecem interessantes: o já referido Manual da Mediação Imobiliária do conselheiro Fernando Batista, que eu penso que é da Almedina, e também um texto de Egina Carvalho Castelo, Contratos de Mediação Imobiliária Simples e com Exclusividade, publicado na Revista de Direito Comercial Online, creio que em 5 de julho de 2020. Pronto, penso que terei excedido um pouco o tempo, não consegui infelizmente ser mais sucinto. Sinto que ainda deixei algumas coisas por dizer, mas espero ter podido esclarecer algumas dúvidas, e naquelas que ainda puder ajudar a esclarecer, aqui estou durante mais uns minutos, e obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Dr. Bruno Oliveira Pinto. O tempo nunca é demasiado quando temos a oportunidade de o ouvir. Portanto, é com gosto que aqui estamos. E foi com gosto que ouvimos a sua exposição. Eu quero dar conta aqui da presença de alguns companheiros, o companheiro Faria Ferreira, o companheiro Mírcia Cabral, Coban, aliás, o companheiro João Oliveira. Quero também enviar um abraço para Luanda, onde está a ver-nos o Negola Andrade, que nos tem acompanhado desde há muito tempo nestas andanças, para a Guiné, para a doutora Sarita, para a doutora Manuela, um grande abraço também, e para Cabo Verde, em nome da doutora Vanessa. É um pouco isto que nós temos tido, e é um pouco isto que nós queremos continuar a ter. Ouvimos com muita atenção o Dr. Bruno de Oliveira Pinto. Agora eu vou passar a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro, que é quem, como sempre, conduz o debate. Obrigada, Negola, obrigada, é um prazer sempre estar consigo. Dr. Silva Cordeiro, vamos trabalhar? Obrigado. E desde já pergunto ao nosso auditório quem queira sinalizar a intenção de colocar questões, que o deve fazer, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo, utilizando a tal ferramenta que é a mãozinha amarela que está ao dispor no Zoom. E é isso que desde já peço a quem o queira fazer, que o sinalize. Eu sei que a Madalena Lança tem um conjunto de questões que quer colocar ao senhor doutor.
eu pedia-lhe que nos dispensasse da leitura e que apresentasse em viva voz ou de viva voz as questões ao senhor doutor. Pode ser? Sim, boa tarde e Boa obrigada tarde. pelo convite. Foi bastante interessante ouvir esta primeira parte. E agora peço desculpa, não estava preparada. Tenho que ver o e-mail que enviei, porque eu coloquei essas questões no e-mail que enviei. Ora, portanto. Ora, então, uma das questões que, na realidade, eu acho que já foi, de certa maneira, respondida, que foi a questão de qual é a legalidade de um contrato que uma mediadora imobiliária possa ter, que não foi aprovado pelo INPIC. Bom, a relevância tem especialmente a ver com. Hoje em dia, provavelmente, os contratos são quase todos assim, não é? De ser feito através de cláusulas contratuais gerais. E é e são especialmente essas cláusulas que exigem a aprovação pelo INPIC. Enfim, e pronto, basicamente o que nos diz o número 7 do artigo 16 é que esses contratos são nulos e, portanto, a mediadora, quem utilizar esse tipo de cláusulas no modelo sem estar aprovado, repare, isto não acontece em princípio se houver um contrato redigido pelas pessoas com liberdade de negociação, de estipulação. Poderíamos estar perante um caso mais difícil. Aqui não, aqui é relativamente claro o que a lei diz. Ok. Pronto, eu acho que percebi bem pela sua explicação, que foi muito clara, e pronto, e vem confirmar isso mesmo. Bom, eu também fiz aqui outra questão. São questões mais práticas, porque eu estou na atividade imobiliária desde 2008 e tenho uma empresa de mediação imobiliária também. Portanto, tem havido aqui determinadas questões que eu, como gerente da empresa, tenho-as sempre contornado de uma maneira de não ter que colocar o assunto em tribunal com nenhum proprietário. Mas, efetivamente, tem surgido aqui algumas questões que, aproveitando esta ocasião, vou colocá-las. Pronto. Uma delas é a questão, já nos aconteceu, nós termos um contrato de mediação com ou sem exclusividade, mas vamos para a parte, se calhar, mais difícil, que é o contrato com não exclusividade. Nós temos um imóvel a um determinado preço de venda, portanto, o contrato está válido, estamos a desenvolver ações publicitárias para a venda desse imóvel e quando somos confrontados com uma proposta com o preço de venda, o preço que está marcado para venda, os proprietários, pura e simplesmente, sem aviso prévio, desistem de vender o imóvel. Ouvi com alguma dificuldade. A questão era se porventura o cliente tinha um determinado preço, desiste de vender o imóvel, é isso? Sim, havendo uma proposta do preço de venda. Uhum. Pronto, como digo, vai depender sempre das circunstâncias do caso concreto. Ou seja, em regra, se a mediadora, mesmo que não haja exclusividade, a questão da exclusividade, digamos assim, o que faz aqui é tornar a produção de alguns efeitos, o retirar de alguns efeitos, mais fácil. Não havendo exclusividade, nada impede que a mediadora demonstre que desenvolveu toda uma cadeia de atos de acordo com aquilo que foi contratado, que obteve um determinado resultado
E depois aí estamos perante uma circunstância em que, se for imputável ao cliente a não celebração do negócio, a remuneração será devida. Como digo, isto depois depende de um conjunto de circunstâncias de caso concreto. Entra, por exemplo, aquilo que eu falava há pouco, imagino, do o cliente dizer assim, mas eu sei que os outros não têm dinheiro para pagar, ou coisa assim. Agora, numa situação clara como essa que me disse, em teoria, correu tudo normalmente, desenvolveu-se toda a atividade, chegou-se ao fim e o cliente diz, olha, agora afinal não quero, ele deveria ter que pagar a comissão normalmente, porque há aí simplesmente um ato que lhe é imputável a ele e foi por isso que o contrato não se fez. Ok, esclarecido. Depois, também já nos aconteceu, mais uma vez, uma questão prática, já nos aconteceu termos um imóvel para venda, mais uma vez estamos a fazer ações publicitárias para conseguir essa venda e, entretanto, quando vamos fazer a marcação de uma visita com o proprietário, ele refere que fez um contrato de exclusividade com outra agência, mas, entretanto, não nos comunicou nada. Portanto, nós continuamos a fazer normalmente o nosso trabalho porque, para todos os efeitos, tínhamos um contrato em vigência. Normalmente, quando isso acontece, remetem-nos sempre para o contacto com a outra agência que tem exclusividade e, finalmente, qual é a parte legal disto? E o vosso contrato teria exclusividade também? Não. Pronto. Vamos. No mundo ideal, o que seria bom acontecer era entenderem-se com outra agência e repartir a comissão. Que é um dos casos que a jurisprudência tem expressamente admitido. Há um esforço conjunto, os dois conseguiram chegar lá, ótimo. Se não ocorrer esse entendimento, pode acontecer uma de duas situações, na minha opinião. Dependendo dos atos que tiverem praticado, dependendo de até onde é que foram, poderá a empresa reivindicar o direito à comissão. Se verificar que foram empreendidos alguns atos, despesas, diligências, mas se calhar fazendo de um juízo de prognose isso não será suficiente para se considerar que a comissão é devida, ainda assim pode haver responsabilidade dos clientes. Mas depende muito das circunstâncias do caso concreto, porque, claro, uma empresa sabe que quando faz um contrato sem exclusividade, pode haver outros que apareçam e que vão eles fazer o negócio, e isso faz parte um pouco dos riscos da atividade. E, portanto, vai ter de haver ali alguma circunstância específica desse caso concreto que possa justificar essa responsabilização. Sim, mas normalmente o proprietário, e isso está estipulado no contrato de mediação, quer tenha ou não de exclusividade. O proprietário tem um tempo de pré-aviso, no fundo, para finalizar o contrato com uma agência, não é? Não ouvi bem, me importa-se de repetir. Eu estava a referir que existe um pré-aviso do cancelamento do contrato de mediação. Sim. Agora, repare, ele pode querer, de facto, até ter mais do que uma mediadora a diligenciar pela venda da casa, não é? E, portanto, depois tudo vai depender muito das circunstâncias do caso concreto. Agora, coisa diferente é, por exemplo, independentemente, isto já sou eu aqui com a minha mente mais ou menos retorcida a imaginar situações que podem acontecer, também em face daquilo que às vezes me passa pela frente. Mas imagino que os envolvidos omitem da mediadora, por qualquer motivo que lhes diga respeito, omitem da mediadora a existência de outra mediadora também a trabalhar. Se a mediadora tivesse sabido que havia outra agência com exclusividade, se calhar não se dava todo esse trabalho e todas essas despesas. Pronto, então aí já estamos em circunstâncias do caso que podem envolver essa responsabilidade. Pode ter sido, de facto, convencionada a obrigação dele o avisar, sem, entretanto, arranjar outra mediadora. Pronto, há todo um conjunto de circunstâncias aqui que depois é que nos vão dar o enquadramento do caso concreto sobre se há responsabilidade ou se não há responsabilidade. Agora só dizer, bom, pronto, fizemos um contrato e ele agora tem outra... Pois, por aí, isso só não chega, diria eu, à partida. Mas provavelmente também não é só isso que acontece nos casos em que me está a falar. Ok. Sim, mas
fiquei esclarecida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Madalena Lança, e aproveito para lhe desejar o maior sucesso na sua atividade comercial e agradecer-lhe o facto de ter trazido questões práticas, porque, enfim, a prática é aquela que nos auxilia. E, obviamente, muito obrigado, doutor Bruno Oliveira Pinto, pela disponibilidade, mas essa, de facto, nós já contamos com ela, já antecipamos. Muito obrigada. Bom, respondida esta questão, pergunto se mais alguém quer colocar alguma questão Doutor ao Silva doutor. Cordeiro, temos aqui a doutora Sandra Pacheco com uma mãozinha amarelinha ali à sua espera. Sim, é verdade, é verdade. Doutora Sandra Pacheco tem a palavra. Obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde ou boa noite a todos. Doutor Bruno, a minha questão acho que é assim muito simples. Se calhar ainda não apareceram muitas situações nos tribunais. Tenho verificado ultimamente que há muitas imobiliárias que no contrato de mediação põem que a comissão é pago os 50% com a assinatura do contrato de promessa e os outros 50% com a escritura. Mas também tem acontecido que às vezes é pago os 50% com a assinatura do contrato de promessa, depois a escritura não se faz, e não sendo imputável ou vendedor, as imobiliárias às vezes não querem devolver a comissão que foi paga, sendo que a remuneração, a comissão é devida com a perfeição do negócio, no que é que ficamos? Pode ser convencionado e realmente podem ser feitos contratos nesse sentido, isso é perfeitamente legal, que haja logo uma remuneração com o contrato, com o contrato de promessa. Ou seja, pode ser paga, pode ser convencionada, desde logo, uma remuneração específica para a promessa. Ou seja, há ali uma remuneração que é devida logo com essa celebração. Agora, depois, mais uma vez, isto tudo vai depender das circunstâncias do caso concreto. Porque, por exemplo, posso citar aqui um caso, eu não mencionei isto, pronto, para não ser muito longa a exposição, mas é uma das questões que eu estudei. Há um acórdão da Relação de Coimbra, de 13 de dezembro de 2022, que nos diz, por exemplo, que o cliente, no caso, tinha tido uma conduta que inviabilizou o contrato. Ou seja, no caso, o cliente fixou uma interpelação admonitória com um prazo que a contraparte não conseguia manifestamente cumprir. E, portanto, a ideia foi, já tinha havido uma promessa, tinha havido uma remuneração específica para a promessa, nos termos do artigo 19, número 1, segunda parte, e depois o vendedor fixou um prazo admonitório, marcou a escritura e disse: olha, se não for lá neste dia, a gente perde o interesse no contrato. E aquilo não era manifestamente, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, possível de cumprir. Então aqui, aquilo que aconteceu foi que se considerou que havia causa imputável ao proprietário do bem, portanto ao cliente. O cliente foi responsável e, para além daquela remuneração, provavelmente ele é responsável pela remuneração que corresponderia à perfeição do negócio. Pode acontecer um conjunto de circunstâncias variadas e pode até acontecer no limite. Eu agora não tenho aqui isso anotado, mas lembro-me de já ter verificado isso, que circunstâncias que ocorram justifiquem que a mediadora venha a ser considerada responsável por algum motivo na não concretização do negócio e que ela tenha que devolver aquela remuneração específica que foi feita para a promessa. Lá está, por variadas circunstâncias, que depois cada caso concreto será um mundo em si próprio, mas pode acontecer. Agora, a questão aqui depois é dois aspectos. Um, é admissível a fixação, aliás, está cá prevista expressamente no artigo 1º, é admissível essa fixação de uma remuneração por esse passo intermédio. O que vai acontecer no fim, e a responsabilidade, se correr tudo bem, ótimo, se correr mal, tem que se ver de quem foi a responsabilidade. E aí depois pode acontecer um conjunto de circunstâncias que passam por
a mediadora receber tudo, a mediadora ficar com aquilo que recebeu, ou a mediadora não receber nada, mas isso, como digo, de acordo com as circunstâncias sempre do caso concreto. Mas, à partida, essa convenção é perfeitamente admissível. Sim, eu digo é a não devolução, não sendo imputável ao vendedor. Sim. Se o negócio não é, se a remuneração é devida com a perfeição do negócio, portanto, seria a realização da escritura. Se não se chega à escritura e foi paga a comissão, e não sendo imputável ao vendedor, não terá a imobiliária de devolver, ou é-lhe a mesma devida a remuneração? Depende, como digo, depende muito das circunstâncias do caso concreto. À partida, desde logo, porque repare, nós temos estado aqui a falar, eu não falei nisto, mas a jurisprudência fala o contrato poder ser uma obrigação de meios ou uma obrigação de resultado. E nós podemos aqui pensar num conjunto de circunstâncias, porque a mediadora pode ser encarregue de encontrar alguém com quem a gente faça um negócio, ou a mediadora pode ser até encarregue de encontrar, olha, encontra-nos aí vários clientes possíveis e a gente depois vamos ver com quem é que fazemos o negócio e, no entanto, a remuneração é devida na mesma. E isto é possível acontecer. Agora, depende muito das circunstâncias concretas daquele caso e daquilo que foi convencionado. Repare, se foi convencionado e é admissível que o seja, uma remuneração específica para a mera celebração da promessa, independentemente depois do que acontecer, do contrato definitivo ser levado a bom termo ou não ser, a lei parece-me que não veda isso, e portanto pode acontecer que a mediadora, perdão, guarde a remuneração consigo. Agora, também pode acontecer situações, vai depender muito das circunstâncias do caso concreto, se houver alguma responsabilidade da mediadora nesta circunstância, ela poderá eventualmente vir a perder esse dinheiro que recebeu. Mas como a lei prevê, isto é a minha opinião, e eu tenho a ideia de já ter lido sobre isto, a lei prevê a possibilidade de eles receberem logo uma parte, chama-se isto a remuneração específica pela celebração da promessa, e portanto ela é devida logo que a celebração da promessa ocorra, pois há um segundo passo, que é o negócio definitivo, digamos assim. Pronto. Depende muito, como digo, das circunstâncias do caso concreto, mas se isto é admissível legalmente, temos que estar preparados para admitir também a possibilidade de a mediadora, num número razoável de circunstâncias, ficar com o dinheiro que recebeu. Obrigada. Lamento não poder ser mais específico, Não, mas é não, mesmo não, assim. é só porque se põe essa questão. Quando vemos pronto, muitas das vezes quando se coloca a questão do pagamento, da retribuição logo com a assinatura do contrato de promessa, às vezes há pessoas que perguntam se o negócio não se concretizar, como é que é? Tem que Se explicar. será devolvido, se não será devolvido. Tem que explicar às Portanto, pessoas, lá está, tem que explicar às pessoas que, como é de dizer, ocorre essa possibilidade desse dinheiro não ser devolvido. Agora, imagino que a mediadora angariou um cliente qualquer que não tem dinheiro para comprar o bem no fim. É evidente que pode aí pôr-se a questão da mediadora não ter direito à comissão, e então se a mediadora já sabia disso no início, pode não ter direito à comissão e pode ter que devolver se houver culpa da parte dela. Mas aí isso vai ter que ser discutido numa ação, seguramente, e vai depender muito das circunstâncias do caso concreto. Em tese, não é ilegal esta situação dessa remuneração intermédia. mas em regra, os contratos, nós só tomamos conhecimento dos contratos já depois de eles estarem celebrados. Geralmente as pessoas celebram primeiro os contratos com as imobiliárias e depois então é que aparecem algumas das vezes, mas se calhar 90% das vezes é que depois perguntam ao advogado, sendo que como há outros sistemas diferentes, não é? Muitas das vezes as pessoas até acham, há bocado estava a falar da exclusividade, e é assim, os ingleses têm uma ideia completamente diferente da exclusividade daquela que nós temos. Por exemplo. Doutora, repare, isto tem tudo a ver, como digo, com as circunstâncias do caso concreto. E elas é que vão ditar aquilo que vai acontecer. Como disse,
em havendo culpa da mediadora, nada impede que venhamos a tribunal pedir a devolução daquilo que foi pago. E mais, como eu também já disse há pouco, havendo, não direi exclusivamente, mas digamos assim, numa larguíssima medida, contratos que hoje em dia são feitos através de formulários, não é excluída a possibilidade das pessoas virem argumentar com o regime das cláusulas contratuais gerais, no sentido de qualquer coisa que possam opor, nomeadamente em relação a essa cláusula. Tudo isso depois tem que ser discutido numa ação e muito de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Mas claro que à partida eu recomendaria que as pessoas tivessem um bocadinho mais de cautela ao fazer esses negócios, porque a mediadora aí não está a fazer nada que intrinsecamente seja ilegal, pelo contrário, e as pessoas estão-se a pôr nas mãos da mediadora, que a lei o permite, e as pessoas acabam, se calhar, por fazer isso sem ter conhecimento. Então, se calhar, tem que se aconselhar melhor antes de, sem haver aqui nenhum anátema contra a mediadora, porque, como eu digo, isto é legal, as pessoas têm que ter mais cuidado com os contratos que fazem. Obrigada. Muito Doutor obrigado. Silva. Muito obrigado. Pergunto se há mais alguém a querer colocar questões e verifico que não haverá. Ora, não. Sim, senhor. A doutora Ana Vieira. Olá, doutora. Dou-lhe imediatamente a palavra. Tem que ligar o som. Tem que ligar o som, doutor. Não estamos a ouvir, doutor. Eu peço desculpa, estou aqui com um problema grave. Agora sim. Agora sim. Agora No estamos a ouvir. telemóvel. Agora já me conseguem ouvir? Sim. Sim? Uhum. Boa tarde a todos. A questão é a seguinte: na sequência do que disse a doutora Sandra Pacheco, eu conheço uma situação mais grave, que é, há uma mediadora imobiliária no mercado, até bastante conhecida, que não só recebe 50% da comissão na promessa, recebe 100% da comissão na promessa. Porque entende que o trabalho dele está concluído a partir do momento em que há um contrato de promessa de compra e venda entre duas partes. E pior do que isso, e é aqui que eu quero perguntar ao Sr. Juiz o que é que acha disto, que é o pagamento do sinal é feito diretamente na conta bancária da empresa de mediação imobiliária, a qual fica fiel depositária do mesmo após deduzir 100% da comissão devida e reembolsa o remanescente, que às vezes é quase nada, ao vendedor. Uhum. E a pergunta que eu faço é se o setor tem algum conhecimento de alguma causa judicial que já tenha participado ou que conheça, de ter acontecido um incumprimento contratual, e agora não vamos colocar aqui se o responsável é a mediadora, assumimos que não é a mediadora a responsável pelo incumprimento contratual, ele passou-se entre as partes contratantes, e a questão é como é que se recupera esta comissão, uma vez que nem sequer é 50%, é 100% que já está inteiramente paga na conta da mediadora, em vez de ser na conta do promitente vendedor ou na conta do seu advogado. Desde já lhe digo que quando me aparece um caso destes, eu atempadamente me apresento à mediadora e digo: isto por mim não passa, o sinal não vai ser pago nesta forma, vai ser pago por mim e é 50%, não é 100%. De maneira que essa mediadora já nem pode ouvir o meu nome, como podem imaginar. Mas, de facto, não posso aceitar que o meu cliente entre numa situação destas, porque não me faz sentido nenhum. E será que ela é legal? E será que isto pode ser feito desta forma? Porque, de facto, o contrato de mediação imobiliária assim o estipula. Era isto. Certo. Muito obrigada. Como digo, depende sempre das circunstâncias do caso concreto, volto a dizê-lo. Pode acontecer que haja aí alguma cláusula abusiva, porque se, por exemplo, a mediadora coloca... Aqui já teríamos que pegar aqui no
regime das cláusulas contratuais gerais e ver se isso se enquadrava em alguma das cláusulas que lá estão. Porque é muito possível que haja aí cláusulas que são abusivas, nomeadamente porque a cláusula, repare, uma cláusula desse teor, porque nós conseguimos perceber que haja uma comissão da mediadora meramente por causa da promessa. Até aí tudo bem. Agora, quando ela tem essa magnitude, e quando entramos por esse caminho, é muito provável que essa cláusula seja abusiva. Até porque, pelo seguinte, essa cláusula transfere o risco do incumprimento definitivo do contrato da esfera eventualmente da esfera onde devia estar portanto, torna a mediadora imune ao risco de incumprimento do contrato e coloca o ónus todo da parte do cliente. É discutível que isso seja admissível de facto. Faço lembrar que o artigo 18 faz a mediadora ser fiel depositária, de facto, dessas quantias, e já agora uma nota também, como eu já disse aqui, a jurisprudência já se debruçou, porque depois isso às vezes corre mal, e eu não aconselho as mediadoras a que façam isso. Em 10 de abril de 2014, o Supremo Tribunal de Justiça teve que se pronunciar sobre um caso em que um funcionário da mediadora recebeu o sinal e fugiu com ele para a parte incerta. Pronto, Pois. e agora ninguém ficou com aquele sinal a não ser ele. E a mediadora foi considerada responsável. A mediadora foi condenada a pagar esse montante desse sinal. Agora, aqui, para mim, a pedra de toque é a situação eventualmente abusiva, que é quando a comissão está a ser demasiada e quando a mediadora aí já não está a cobrar uma comissão pela promessa, a mediadora está a cobrar uma comissão que antecipa o contrato definitivo. Note que, em havendo alguma circunstância que a mediadora devesse ter conhecido, que há um conjunto de deveres, que ainda por cima que se pode vir a descobrir que não foram preenchidos, deveres de informação, deveres de conhecimento do outro contraente, tudo pode voltar para trás, independentemente do que aconteceu. É claro que o dinheiro já ficou lá, depois não sabemos o que vai acontecer, por muito grande que seja a mediadora, porque coisas más às vezes acontecem mesmo aos grandes. Mas, dizia eu, quando essa transferência de remuneração é demasiado grande, é evidentemente desproporcional, parece-me a mim que aí há uma cláusula que é abusiva e que está a antecipar o resultado de qualquer coisa, que é como se a seguradora dissesse: eu tenho, como é que eu ia dizer, direito a uma remuneração independentemente do que acontecer. E isso já vai um bocadinho para além do que me parece ser admissível no contrato de mediação. Porque lá está, como digo, basta pensarmos no caso típico do promitente comprador que depois não tem dinheiro para pagar ou que incumpre o contrato, não é? E as coisas não podem ser assim. Isso parece-me claro. Como é que lá chegamos vai depender das circunstâncias do caso concreto. Mas eu dizia a relação de Lisboa, tratou aqui de um caso, eu posso dizer depois o acórdão, até porque é de um desembargador bastante conhecido e que é uma pessoa que eu tenho em muito boa conta. Se eu descobrisse aqui o acórdão da relação de Lisboa que falou sobre esta questão, onde ele dizia: a mediadora, dentro dos seus deveres, tem que demonstrar também que a pessoa que vai celebrar o contrato está em condições de o celebrar e que está em condições de o cumprir. E, portanto, se uma mediadora faz um contrato de mediação e que diz assim: agora fazemos aqui uma promessa e a seguir vocês dão-me 50% ou 100%, e depois se houver incumprimento eu lavo daqui as minhas mãos porque eu já fiz o meu trabalho e vou à minha vida, não é assim. O acórdão de revelação de Lisboa de 24 de 10 de 2023 do desembargador Luís Filipe Pires de Sousa, portanto que é uma das pessoas que fez um Código de Processo Civil anotado, aqueles que são mais usados aí, é um dos coautores do Código de Processo Civil anotado, com o Conselheiro Geraldes e com o Dr. Paulo Pimenta da Ordem dos Advogados, e ele diz mesmo isto: a seguradora tem que, depois quando vamos para o tribunal, a seguradora tem que alegar e provar que angariou um interessado e que este estava pronto para celebrar o contrato, que o interessado dispunha de fundos financeiros imediatos que o habilitavam a pagar o preço ou que, em alternativa, iria dispor dos mesmos na altura da projetada celebração da compra e venda. Portanto, há aqui um requisito muito mais apertado e, portanto, quando tudo correr mal, não é? Provavelmente o cliente vai ter razão aqui nisto e não a mediadora. Agora,
Como é que nós obviamos que isto aconteça? Só tendo mais cuidado com os contratos que se fazem e dizendo, olha, como a doutora diz, não, com vocês eu não faço, este contrato eu não faço. Mais que isto não é possível. Pois. Obrigada, Sr. Muito obrigado, doutor Bruno Oliveira Pinto, e muito obrigado, obviamente, à doutora Ana Vieira pela questão colocada. E, mais uma vez, coloco a questão de existência ou não de questões que queiram colocar ao nosso orador. Ora bem, verifico que todo o nosso auditório naturalmente estará satisfeito e, sendo assim, resta-me agradecer ao Dr. Bruno Oliveira Pinto pela sua disponibilidade. Como lhe digo, não estranho, porque já anteriormente colaborou connosco e a sua generosidade, enfim, precede-o. E sendo assim, muito obrigado. Muito obrigado a todos aqueles que quiseram participar, e nomeadamente colocando questões práticas, porque de facto estas questões práticas são, no fundo, aquilo que justifica todas estas reflexões que os nossos oradores partilham connosco. E, portanto, desejar a todos um bom Natal e umas boas entradas para todos, que o ano de 2024 seja melhor que o de 2023. E, enfim, devolvo a palavra à doutora Carla Silva e Cunha e muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Silva Cordeiro. Muito obrigada, Dr. Bruno de Oliveira Pinto. Eu deixava aqui uma nota, ou salientava uma nota que nos deixou a doutora Sandra Pacheco. Há necessidade, de facto, das pessoas perceberem que os advogados são essenciais, quer queiram, quer não. Os advogados, num momento inicial, podem resolver um conjunto de questões que, a posteriori, se tornam muito complicadas e, portanto, é sempre importante ter um advogado para colocar as questões, não numa perspectiva de colocar entraves à resoluções das matérias, mas acompanhar o funcionamento dos contratos, a forma como eles são feitos, como estão redigidos, se as cláusulas são as mais corretas ou se, por sua vez, algo falha. Portanto, em comunidade ou em esforço comum, acabamos por fazer aquilo que pretendemos todos, que é defender o cidadão. Creio eu que será essa a grande vontade, quer de uns, quer de outros, uns vendendo, outros ajudando a que essa venda se faça da forma mais correta possível, sem que haja depois dores de cabeça que levem à necessidade de irmos ali para o senhor doutor juiz Bruno passar-lhe mais um problema, como se ele já não tivesse poucos problemas para resolver. E, portanto, vamos sair aqui com esta nota final. Muito obrigada, doutor Bruno de Oliveira Pinto. Vou com certeza chamá-lo mais vezes. Quero também dar aqui uma nota à doutora Isabel Cerqueira, que está connosco a ver-nos, ao doutor Tavares, à doutora Elsa Lopes, à doutora Sandra, enfim, é um conjunto de advogados da comarca, a doutora Beatriz, que nos vê da Guiné-Bissau. Eu não vou dizer mais, porque senão acabo por não falar sobre todos ou de todos e ficar-me-á mal falar de uns em detrimento de outros. Agora sim, vamos terminar, mas antes temos necessariamente que agradecer aqueles que estiveram online connosco. Um agradecimento especial ainda aos companheiros Jorge Manuel Azevedo e Ana Vieira, do Rotary Club de Albufeira, nossos parceiros nestas iniciativas. Outro agradecimento também é devido aos associados da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, o que fazemos sempre, não destacando os associados, na pessoa do seu fundador,
e Presidente Honorário Dr. António Cordeiro da Cunha. Informo ainda que todas as conferências organizadas pela Associação e pelo Rotary serão disponibilizadas através do canal YouTube e da página de Facebook da Associação. Desta vez não conseguimos ter um direto porque o Facebook decidiu bloquear-me sem direito a recurso durante 4 horas, o que me impediu, evidentemente, de fazer o meu habitual direto, mas temos a gravação feita com o esforço do Dr. Jorge Manuel Azevedo. Agradeço mais uma vez a presença de todos, voltaremos já em janeiro, voltaremos com um formato ligeiramente diferente, vamos ter Guiné, vamos ter Cabo Verde e vamos ter Portugal, são 3 oradores no mesmo programa. Agora, votos de um santo e feliz Natal, votos de um próspero ano novo, continuação de uma boa noite, saúde e sorrisos. Obrigada. Votos de um Santo Natal. Votos de um Santo Natal, doutor. E a doutora Feliz Carla Natal.